Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai. E Ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita. Da Rádio Difusora de Catanduva, muito boa tarde. Estamos começando agora o programa Momento Espírita e, na alegria desta tarde, conversarei com o Dr. Júlio Fornazari, professor de medicina aqui na cidade de Catanduva, São Paulo, e, inclusive, é um dos idealizadores, o idealizador do programa Momento Espírita. Na alegria deste acontecimento, de ter esse amigo de volta ao programa, juntamente com o querido Claudecir na técnica, a Marinês, que está aqui lhe aguardando a participação pelo telefone 3522-2228, e agradecendo a Deus, vamos começar o trabalho e agradecendo mesmo a companhia de todos vocês que nos acompanham pelos 680 kHz da difusora, e também pela internet, www.difusora680.com.br e www.redeamigoespírita.com.br. Boa tarde, Dr. Júlio. Seja bem-vindo, obrigado por aceitar o convite dentro da sua agenda, que a gente sabe que está sempre sem vaga, né? Suas considerações. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Difusora e do programa Momento Espírita. Boa tarde a Marinês, ao Claudecir, que está sempre atento na técnica. Realmente, Rubens, já se passaram muitos anos, né, do início do programa, e eu vejo que, graças à vossa atuação, graças à vossa dedicação, o programa Espírita aí continua nos alimentando espiritualmente depois de tantos anos, não é? Então eu fico muito feliz com ele e fico feliz também quando você me convida para que eu venha aqui, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre a nossa doutrina espírita. Então, estou à sua disposição. E olha só que tarde feliz, Júlio. Quem que participou agora pelo telefone? O nosso amigo Sérgio, de Vargem Grande, que trabalhou conosco aqui, quantos anos aqui, nessa mesa do estúdio da difusora, ele, a Ilse, a Mariana, né, formada, vimos lá as fotos no Facebook, Netinho também, Sérgio? Não, ainda não, né? Mariana, que Deus abençoe. Alegria grande por saber que vocês estão aí nos ouvindo pela internet, em Vargem Grande. Abração para vocês com muito carinho, viu? Obrigado por ligar aqui em Catanduva no Momento Espírita. Nós ficamos muito felizes porque o Sérgio e a família são daquelas pessoas que estão longe e ao mesmo tempo estão tão perto de nós, não é, Rubens? Porque quando eles se mudaram de Catanduva, eles deixaram aqui um trabalho, deixaram aqui um vínculo de amizade muito forte conosco. Então a gente fica muito feliz sempre que a gente tem notícias, não é?
do Sérgio, da Ilse, da filhinha deles. Então vai aqui o nosso abraço também, para que em breve ele possa estar aqui em Catanduva e nos visitar também, não é, Rubens? Sem dúvida, sem dúvida. Estarei conversando com o nosso amigo, Dr. Júlio Fornazari, sobre os serviços que o Espiritismo faz por nós. O que o Espiritismo pode fazer para você, né? Então vamos lá, meus amigos. Vamos ver um pouco do que a doutrina espírita nos oferece. E, dentre os tópicos que o Dr. Júlio anotou aqui, ele diz: o Espiritismo integra você no conhecimento de sua posição de criatura eterna e responsável diante da vida. O Dr. Júlio fará comentários sobre essas situações. Essa afirmativa, não, Rubens, porque não é na verdade uma pergunta, é uma afirmativa. Exato. Da qual nós estamos plenamente de acordo, né, porque o Espiritismo realmente faz isso. Né? O Espiritismo, quando nos traz conhecimento científico, filosófico e religioso, ele nos coloca na condição de criaturas eternas. E isso é importante? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando você se considera uma criatura de momento, eu sou um homem que tem que me alimentar, que preciso criar os filhos, que preciso trabalhar, você não explora suas potencialidades espirituais. Agora, quando o Espiritismo te ensina que você, além de tudo isso, você é uma criatura eterna, você é uma criatura que tem um passado, que está vivendo um presente, mas para construir um futuro. Você passa a pensar diferente a vida, não é? As coisas da vida, as coisas materiais, as coisas espirituais, elas passam a ter um peso diferente para você. E você passa a viver não só como homem terreno, mas como homem espiritual também. E o homem aqui, logicamente, no sentido genérico da palavra, né? Homens, mulheres, crianças, adultos e etc. Não é? Então, quando o Espiritismo nos coloca isso, ele está nos possibilitando acreditar que nós estamos aqui no momento a mais da existência material para novas conquistas espirituais. Não é? Então, você, que muitas vezes era um homem que fazia questão de pequenas coisas, que brigava por picuinhas, não é? Que vivia o imediatismo dos bens materiais, passa a ser um homem que vê a vida com mais amplitude, com mais amplidão. Os seus interesses passam a ser muitos outros que aqueles interesses mesquinhos e que só te traziam um problema. Quando você vive como uma criatura espiritual e não só humana, até os problemas passam a ter uma dimensão diferente. Aqueles problemas que você achava que eram intransponíveis, que eram irresolvíveis e que te afetavam e que te derrubavam, passam a ser apenas experiências momentâneas, né, e você passa a ter força para superar tudo isso. Então, esse benefício, como uma doutrina filosófica, científica e religiosa, o Espiritismo traz para todos nós, nos posicionando não como criaturas humanas só, mas como espíritos eternos em busca da evolução. Muito bem, Dr. Júlio. Você está dizendo aqui que o Espiritismo expõe o sentido real das lições do Cristo e de todos os outros mentores espirituais da humanidade, nas diversas regiões do planeta. Perfeito, Rubens. Essa expressão ela é muito significativa e ela dá margem a comentários nos mais variados sentidos. E eu acrescentaria mais aí, Rubens, porque o Espiritismo ele nos expõe, como diz a mensagem, a lição aí, ele nos põe o ensinamento real do Cristo e também dos Espíritos. E eu diria que o Espiritismo, Marinês, vai muito além disso. O Espiritismo nos ensina a buscar as profundidades dos ensinos em geral na Terra. Porque quando você olha, por exemplo, uma poesia que a gente postou no Facebook essa semana, né, Marinês? Você vê uma profundidade daquilo, você vê um ensinamento espiritual daquilo. Então não precisa ser espírito desencarnado para nos trazer belos ensinamentos. Né? E o Espiritismo nos ensina a buscar as pérolas nas profundezas do oceano, em qualquer sentido. No sentido da lição do Cristo, Rubens, aqui está dizendo que o Espiritismo nos faz ver o sentido real do ensinamento cristão. Por quê? Porque existe uma interpretação, às vezes, que não é real do ensinamento cristão. Não é? O ensinamento cristão, muitas vezes, serve como pretextos, né, para não sermos pessoas de bem. Não é? As pessoas, muitas vezes, viciosas, as pessoas, muitas vezes, místicas, elas se utilizam do ensinamento cristão
até para explorar o seu próprio misticismo, até para explorar a sua própria maldade. E você diz assim, você pensa assim, mas como é que pode uma pessoa cristã, uma pessoa que tem conhecimento do cristianismo, agir e pensar dessa forma, não é? E ela busca respaldo no próprio Espiritismo para isso. Isso mostra o quê? Que é essa interpretação irreal daquilo que o Cristo nos ensinou. Então o Espiritismo nos ensina a encontrar a realidade das lições cristãs, para que a gente possa extrair dela tudo aquilo que tem de bom e que o Cristo verdadeiramente nos deixou. Para que a gente não seja enganado muitas vezes, né, por doutrinas falsas, né, que vêm tentar modificar os ensinamentos do Cristo, né, e torná-lo, ao invés de benéfico para nós, ensinamentos maléficos para nós. Então o Espiritismo ensina a realidade do ensinamento cristão. Não é? Se você ler o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, você vai ver realidades no ensinamento do Cristo que nós não víamos antes. E os Espíritos nos ensinaram a enxergar, mostrarem que por detrás daquela letra que mata, existe nas profundidades um Espírito que vivifica nas palavras do Cristo. Né? Que o Cristo falava com simplicidade, mas ao mesmo tempo com muita profundidade o ensinamento cristão. Não é? E é isso que o Espiritismo faz. As pessoas que quiserem tirar ciência disso, basta comprar esse livro, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Basta comprar, por exemplo, o livro de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, não é verdade? E você vai ver o que é a realidade do ensino cristão. E aí a gente, com essa base real do ensinamento cristão, a gente pode seguir de uma forma mais segura, norteados pelo próprio Evangelho. Muito bem. Dr. Júlio, o Espiritismo suprime-lhe as preocupações originárias do medo da morte, provando que ela não existe. Tá certo. Primeiro nós precisamos considerar que o medo da morte é algo natural e ao mesmo tempo necessário, não é? Se nós não temêssemos a morte, né, nós negligenciaríamos a vida. Nós estaremos a todo instante correndo riscos, não é? Ainda tendo medo da morte, tem gente que se arrisca desnecessariamente, não é, Rubens? Imagina se nós não tivéssemos medo da morte. A gente ia mexer numa serra elétrica sem nenhuma preocupação com nossos dedos. A gente ia dirigir um carro na rua sem nenhuma preocupação se eu vou bater o carro, se eu vou ferir alguém ou se eu vou me ferir. Então, esse medo da morte, nesse sentido, ele é um mecanismo natural de autoproteção da vida. E é necessário que nós tenhamos medo da morte. Agora, quando esse medo passa a ser algo, né, definitivamente maligno para nós, que esse medo passa a afetar a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual, que nós fazemos disso um pensamento diário, quando que eu vou morrer, como que eu vou morrer, para onde eu vou, né? Aí isso passa a não ser mais um mecanismo de preservação. Pelo contrário, passa a ser um mecanismo de autodestruição. E qual que é a mensagem do Espiritismo nisso? Como aqui está próprio dizendo, né? A vida, a morte, na verdade, não existe. O que existe é uma transposição de lados. O que existe é uma nova realidade espiritual para o nosso espírito. O que existe é uma viagem na qual nós vamos deixar o nosso corpo e a nossa bagagem para cá, mas espiritualmente do lado de lá a gente vai continuar vivo, né? E o Espiritismo não somente ensina isso, Rubens, como o Espiritismo comprova isso. As pessoas que precisam de comprovação, que vão continuar vivendo, não é? É só estudar as obras espíritas, não é? Onde os espíritos não só nos afirmam, mas comprovam que eles continuam vivendo depois que morreram. E que nós também vamos continuar vivendo, não é? Então o Espiritismo em relação à morte, esse medo doentio da morte, não é? Ele é um antídoto muito eficaz para que nós possamos superar isso e para que nós possamos entender sempre que morte não é nada mais, nada menos do que vida. A morte é vida, ensina o Espiritismo, né? Sr. Júlio, me permita aí um comentário, porque é muito comum as pessoas dizerem que esse negócio de falar de morte, de reencarnação, de comunicação, é coisa de espiritismo. E o senhor está falando aqui da questão que tira de nós o medo da morte. Eu estava nesse momento me recordando dos americanos, que têm feito tantos filmes falando da morte, do retorno dos espíritos, da imortalidade, sem qualquer base religiosa, né? Então é um povo de ciência, razão, lá é cérebro, né? E que trata dessa maneira. Aliás, um país protestante, né? Que não se dariam ao luxo de tratar de coisas do outro lado da vida, e os cientistas estão trabalhando tão bem essa temática, mesmo porque não só os filmes,
mas livros excelentes que falam da vida espiritual, não é mesmo? Sem dúvida. A literatura americana, Rubens, assim como os filmes americanos, né, eles tratam desse tema e tratam com muita propriedade. Muitas vezes a gente assiste um filme americano, a gente vê que aquilo ali é real, que é daquela forma mesmo que acontece, que é assim que o Espiritismo ensina. E você pergunta assim, mas como é que eles podem apresentar dessa forma tão real se eles não têm conhecimento do Espiritismo? Olha, eles não têm conhecimento do Espiritismo, mas certamente eles têm como consultores lá médiums que não são espíritas, mas conhecem a mediunidade, conhecem a situação do desencarne, conhecem a vida após a morte, e passam a orientar essas pessoas que vão escrever os livros, né? Então, na verdade, o americano, apesar da tendência materialista, da tendência protestante, né, eles tratam com muita seriedade essa questão da morte após a vida. Né? E é por isso que a gente tem tanta literatura e tantos filmes a respeito, e filmes sérios, verdadeiramente sérios. Né? E nós, com essa riqueza espiritual, no sentido de literatura e de conhecimento, ainda estamos engatinhando, né? É isso mesmo. Doutor Júlio, o Espiritismo revela-lhe o princípio da reencarnação, olha lá, hein? Determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. A questão da reencarnação é uma das bases, é um dos pilares da nossa doutrina espírita, né? Nós espíritas chamamos, dentro dos princípios básicos, a pluralidade das existências. Não é? A gente não diz a pluralidade das vidas, porque a vida a gente tem uma só. Não é? A gente vive, a gente existe várias vezes, mas sempre com a mesma vida, com personalidades diferentes. Não é? Então, cada um dos nossos renascimentos, a gente passa a ter uma personalidade, a gente passa a ter até um temperamento diferente, porque isso depende das circunstâncias do nascimento, mas a gente é sempre o mesmo espírito, não é? Caminhando na estrada da evolução. E o Espiritismo, não é uma das doutrinas humanas, não é, que prega e acredita na reencarnação. Eu digo uma das doutrinas humanas porque às vezes as pessoas acham que quem crê na reencarnação na Terra é a minoria. Não, quem crê na reencarnação na Terra é a maioria. Né? Porque não é só a doutrina espírita. Os hindus acreditam na reencarnação, não é? Outras religiões do Japão e de outras regiões, eles acreditam na reencarnação. Eu até ia perguntar, doutor, me permita interromper rapidinho, lá na segunda afirmativa que o senhor nos passou, quando fala de mentores espirituais da humanidade, eu até estava pensando nisso mesmo, porque tem os indianos, tem os japoneses, que essas crenças são muito antigas, né? Muito antigas. E quando se faz uma pesquisa, não é, independente de religião, a pessoa pode ser católica, espírita, protestante, a maioria das pessoas, uma boa parte, a maioria não, estou enganado, mas uma boa parte das pessoas de outras religiões não reencarnacionistas também se define como crentes na reencarnação, não é? Mas por que isso, Ubi? Porque a reencarnação é uma realidade, não é? Então a pessoa traz no íntimo dela a ideia de que está voltando, que ela não está chegando aqui pela primeira vez. E aí você pergunta assim para mim, mas ô Júlio, a reencarnação não é coisa do Espiritismo? Está no Novo Testamento? Está, para quem tem olhos de ver. Está no Velho Testamento? Está também para quem tem olhos de ver. Se você lembrar lá no Velho Testamento, existe um momento que Deus diz assim, antes de tu nasceres eu já te conhecia. Quer dizer, antes de você nascer, você já existia. Se você já existia antes de nascer, por que você não existe depois que morre? E por que então você não pode voltar num outro corpo, não é? E a mensagem evangélica de Jesus é muito clara na questão da reencarnação, né? E ele diz que vejam aqueles que têm olhos de ver, não é? Mas, infelizmente, algumas religiões são resistentes a isso, e acreditar na reencarnação é extremamente importante para a criatura humana, é fundamental para a criatura humana, não é, Rubens? Saber que está aqui construindo um mundo do futuro que ela própria vai viver, que se ela construir mal esse mundo, não é? Ela vai sofrer as consequências disso no futuro, porque ela vai voltar para esse mundo, e se ela ajudar a melhorar o mundo que ela vive, no futuro ela vai encontrar uma situação melhor aqui no nosso planeta. Não é? Então a reencarnação é um fundamento da doutrina espírita, é uma pedra basilar da doutrina espírita. Não é? Enquanto outras religiões acreditam na ressurreição do corpo,
que é a volta do espírito no mesmo corpo. E a gente sabe que isso cientificamente é impossível, né? Um espírito não vai reencontrar um corpo que já se desmanchou na Terra, que já faz parte do corpo de outros animais, de vegetais, não é? Então isso cientificamente é impossível. Mas a reencarnação sim. Eu acredito, Rubens, que haverá mudança quando houver comprovação científica real. Alguns espíritas dizem assim, já existe comprovação científica da reencarnação. Não, não existe comprovação científica da reencarnação. Existem evidências de reencarnação. É bem diferente disso, né? E isso é uma riqueza, inclusive, de evidências. Que uma riqueza de evidência, que para nós é o suficiente para a gente acreditar, não é? Mas se a pessoa quiser assim, você me dá uma prova científica, não, não dou porque não existe. Existem evidências, né? E a lógica diz que ela existe, né? Mas na medida que a ciência começar a trabalhar isso, um dia nós vamos ter a prova da reencarnação. E eu acho que esse dia não tardará muito, né? Aí, certamente, as outras religiões elas vão acabar adotando a reencarnação também como um princípio fundamental das suas doutrinas, né? Mas isso não tem importância, Rubens. O Espiritismo não é melhor que as outras religiões porque acredita na reencarnação, ou a outra pior porque não acredita, não é? O fundamento da religião é transformar a criatura num ser melhor. E isso é mais importante. Muitas vezes você não acredita na reencarnação porque você é de outra religião, mas você é uma criatura melhor, e isso é o mais importante, não é? Porque os espíritos obsessores acreditam na reencarnação também, não é? Os espíritos das trevas acreditam na reencarnação também, e nem por isso eles são melhores, não é? Doutor Júlio, não me recordo o local lá no Novo Testamento, mas me parece que para Tessalonicenses, Paulo escreveu, dentro de todo o contexto lá, o senhor está falando de reencarnação, semeia-se corpo natural, ressurge corpo espiritual. Tem a ver com a reencarnação, tem tudo com a ver, imortalidade. né? Paulo conhecia muito bem a ideia da reencarnação. Jesus falou muitas vezes, né, sobre a reencarnação, e essa passagem de Paulo é uma realidade que mostra que Paulo de Tarso também acreditava na reencarnação, não é? Mas Jesus sabia que certas ideias para a época, né, eram ideias não muito aceitas, né? Então ele falava em forma de parábolas, né? E dizia, né, aqueles que têm ouvidos de ouvir, que ouçam, ou seja, aqueles que são capazes de entender, que entendam. Aqueles que não são capazes, vão esperar mais um pouco, vai reencarnar de novo e talvez aprenda na outra encarnação, não é? Muito bem. Confere-lhe forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando a você que o instrumento físico nos reflete as condições ou necessidades do espírito. Que coisa, hein? Essa frase é muito interessante, Rubens, porque a doutrina espírita, ela nos faz, em compreendendo a vida de uma forma mais ampla, não é? Ela faz a gente entender melhor até o sofrimento. Você passa a entender que você tem um corpo físico, sim, que é importante cuidar dele, mas que antes disso você é um espírito imortal, que você é muito maior que seu corpo, que você pode superar espiritualmente qualquer vicissitude do corpo, não é? Porque o corpo é apenas uma vestimenta que um dia você vai ter que entregar para Deus, não é? Então a doutrina espírita, como posiciona você como esse espírito imortal, ela te dá condições de você entender melhor as dores do corpo também. Se você tem uma doença curável, você vai em busca da cura e é legítimo que vá. Mas se você tiver uma doença que seja incurável, o seu espírito é maior do que aquilo, não é? Porque a doença não é do seu espírito a princípio, a doença é do corpo físico, né? Que o corpo pode sofrer, mas o meu espírito pode permanecer íntegro, que meu espírito não precisa ficar doente junto com o meu corpo, não é? Então o Espiritismo, como mostra isso, nos torna pessoas mais felizes, não é? Por um lado, e menos infelizes quando reconhecemos tudo isso e temos um problema mais grave, não é? Isso é importante. Quer comentar alguma coisa sobre essa frase, Rubens? Não, doutor Júlio, está excelente, sem dúvida alguma. Mas nós podemos aí, à medida que vai acontecendo, como eu voltei agora há pouco na 2, daqui a pouco tiver necessidade, sentir a necessidade de acrescentar em alguma coisa. É só resumindo isso, Rubens, é só lembrar que você é um espírito que tem um corpo. Você não é um corpo que tem um espírito, não é verdade? Existe sim a condição do corpo estar refletindo a enfermidade mental, emocional. Mas existem as pessoas que estão passando por um problema físico e que espiritualmente já superou tudo aquilo. Então não se deixar levar por aquilo ali, né? Isso mesmo, perfeito.
Doutor Júlio, tranquiliza você com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente afetos, mas também os desafetos de existências passadas, para a necessária regeneração, a reencarnação novamente. O ideal, Rubens, seria quando a gente fosse reencarnar, não é? As entidades de luz chamarem a gente e dizer assim, ó, quem que você quer do seu lado na Terra, não é? E a gente escolher a dedo, não é? Aquelas pessoas que são nossos afetos, que são nossos bem-querer, pessoas que você ama, que você amou em outras encarnações, pessoas que não vão te dar problema, não é? Aqueles que vão te dar problema, você não vai escolher para vir como Monta você. o timinho de futebol ou de vôlei do jeito que te agrada. Os né? melhores craques, não é? Mas não é assim, não é? Quando você vai reencarnar, existe uma programação que visa atender, além disso que eu acabei de falar, mas também as suas necessidades espirituais, os seus compromissos espirituais. Então vai nascer do seu lado como filho, por exemplo, não é? Aquela criatura que no passado você desvirtuou e que agora você tem um compromisso de reencaminhar aquela criatura. E quando ela nascer no seu lar, por ela ser uma criatura ainda imperfeita, ela vai te causar problemas, não é? Então, quando você está diante de uma família, você vê dentro da família aquelas pessoas que são esteios espirituais, aquelas pessoas equilibradas, mas ao mesmo tempo tem aquela pessoa que, por mais que você tenha educado, por melhor que seja a convivência sua, ela vai lhe trazer problema. Não é? E você tem que ter compreensão necessária dessa programação, desse aspecto espiritual da vida, para que você possa, às vezes, tolerar, não é, determinadas deficiências dessa daquela criatura. Para que você não possa desistir diante do primeiro problema que ela te causa, fala, você vai embora de casa. Fala, não, eu acredito em você, eu vou investir em você, mesmo porque eu acho que eu tenho culpa no cartório, então eu estou devendo alguma coisa para você. Então, quando o Espiritismo nos mostra que existe uma programação desse jeito, Rubens, a gente passa a aproveitar melhor a reencarnação e a convivência, não obstante as adversidades que essa convivência traz para todos nós. Aprende com a situação. Né? Aprende com a situação, não é? É assim mesmo. A Marinês outro dia estava questionando, será que eu escolhi o marido que eu tenho? Não é possível. O senhor como um grande guru, eu não diz tenho isso? dúvida nenhuma disso. Muito bom. Escolheu bem, viu? Doutor Júlio, diz aqui que o Espiritismo demonstra-lhe que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Aí Isso. a coisa pega, né? Pega e pega bonito, né, Roberto? Porque, veja bem, muitas vezes a gente fica escolhendo, né, o local mais adequado, né, para a gente cultuar Deus, cultuar a nossa espiritualidade, né? Então a gente pensa assim, será que eu devo ir para o altar da igreja, para o centro espírita, para Fátima em Portugal, não é, Marinês? Ou para Lourdes na França, ou para Santiago de Compostela. Para todo lugar o senhor foi nessa viagem? Não, em não setembro? foi, só fui em Fátima. Só fui em Fátima e me senti muito bem lá, aliás. E para onde eu vou, não é? Então os espíritos, e o próprio Cristo dizia isso, Rubens, quando ele dizia assim, o reino dos céus está dentro de vós. Então, se você não tiver o céu dentro de você em qualquer lugar, não é num santuário que você vai ter o Deus dentro de você. É importante visitar, o clima espiritual é bacana, eu estive em Fátima e realmente aqui tem um envolvimento espiritual admirável, eu gostei de lá, não é? Porque ali tem toda uma história de 3 crianças, você sabe, não é? Então tem essa vibração lá positiva, né? Mas para cultuar Deus e para cultuar a nossa espiritualidade, nós não precisamos de locais, nós precisamos de estado de alma, não é? Se você estiver no seu quarto é assim, se você estiver na rua é assim, se você estiver livre é assim, mas se você estiver na cadeia também é assim. Muitas pessoas dentro da cadeia são mais livres nesse aspecto do que outras que estão soltas nas ruas, né? Que são presas dos vícios, presas dos defeitos, né? Então, essa mensagem que você leu, essa frase que você leu, ele tem esse sentido, Rubens, de que o Espiritismo mostra que o altar nosso é a nossa própria consciência. Nós não precisamos de lugar, nós não precisamos de tempo e nós não precisamos de ninguém que encaminhe isso para nós. Nós podemos fazer nossa relação direta com Deus em qualquer lugar que nós estejamos, a qualquer época. Muito bem. Vamos pedir ao Claudecir que nos traga um intervalo, doutor Júlio, amigos ouvintes, Marinês, e logo após o intervalo nós vamos saber o que o Espiritismo orienta a respeito de libertarmos-nos de tabus, né?
e vamos completar a questão logo após o intervalo. Voltamos já já. Amigos, retornando ao Momento Espírita da tarde de hoje, converso com o médico, professor de medicina em Catanduva, Dr. Júlio César Fornazari. Estamos falando dos serviços que o Espiritismo presta a nós, indistintamente, sem qualquer denominação, particularidade religiosa, tá? Queremos convidar a todos os amigos para estarem conosco na próxima quarta-feira, na palestra, no Semeador, quando nós teremos a palestrante, nossa amiga Ormi Avino, que é trabalhadora do Centro Bezerra de Menezes. Também, no próximo sábado, aqui no Momento Espírita, estarei conversando com um amigo, médico neurologista, Miltinho Magolo, Dr. Milton Magolo Júnior, com quem estaremos conversando no próximo sábado, ao meio-dia, aqui no Momento Espírita, e todos já estão convidados para estarem conosco. Quero informar e convidar a todos indistintamente para visitarem, lá em São José do Rio Preto, a Feira do Livro. Feira do Livro Espírita, com início hoje, no Shopping Rio Preto, todos os dias até o dia 24, milhares de títulos, de exemplares à disposição da literatura espírita, com grandes ofertas, uma equipe ali competente para atendê-lo, para lhe apresentar a nossa querida literatura espírita. Feira do Livro Espírita, em São José do Rio Preto, organização, promoção da USE, União das Sociedades Espíritas, lá de Rio Preto e região, acontecendo no Shopping Rio Preto, de hoje 16 até 24 de fevereiro. Muito, muito bom mesmo. Amanhã, ao meio-dia, aqui na Difusora de Catanduva, também pela internet, o programa Ondas de Luz, apresentado pelo companheiro Ricardo Pinfield. Esse programa, com quase 6 décadas já no ar, traz a mensagem de conforto, de orientação, de esclarecimento, de amor, de luz, ondas de luz, aos domingos, ao meio-dia. E também o convite para assistirem ao programa Transição na Rede TV, que vai ao ar todos os domingos às 4h15 da tarde. Neste próximo domingo, amanhã, o tema é as influências dos espíritos em nossas vidas. Vários convidados estarão ali participando com a orientação espírita a respeito do assunto, um assunto importantíssimo. Os espíritos influenciam no nosso dia a dia, muito mais do que nós imaginamos, dizem os instrutores a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Vamos entender um pouquinho ou um pouco mais a respeito desse assunto no programa Transição, a Rede TV, às 4h15 da tarde, aos domingos. Muito bem, doutor Júlio. Retornando ao Momento Espírita, vou vir aqui, que o senhor fez algumas seleções. O Espiritismo concede-lhe o direito à fé raciocinada. Importante, hein? É muito importante, é dos pilares da nossa doutrina espírita também, e é um dos aspectos que mais me fez ser espírita, Rubens. É permitir que a minha fé, ela não seja uma fé imposta, não é? Que alguém disse para você, você tem que acreditar. Porque eu gosto de saber por que eu tenho que acreditar, não é? Como que eu devo acreditar? Baseado em que deve ser essa minha fé? Allan Kardec dizia que a fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer época da humanidade. Você se lembra muito bem dessa frase, não é? Porque realmente a fé que encara a razão, que encara os porquê, que encara os questionamentos, é uma fé inabalável. Toda vez que alguém diz assim, você tem que ter fé no criacionismo de Adão e Eva. Aí você pergunta assim, mas a ciência não comprovou que a evolução da humanidade ocorreu de uma forma diferente? Charles Darwin não estudou isso exaustivamente,
mostrando que a vida na Terra não começou com um casal só, né, e que a evolução não se operou dessa forma. Né? Então, como é que fica a sua fé aí? Se alguém diz para você acreditar de uma forma, mas a ciência comprova para você diferente. Para aqueles que não levam em conta os conhecimentos científicos, está tudo certo. Então, vamos ter uma fé cega, uma fé porque alguém falou. Agora, para aqueles que fazem questão, como eu sempre, como criatura humana, fiz questão, de saber por quê, de ter comprovação das coisas, de acreditar naquilo realmente que eu vejo as evidências, que eu vejo os fatos, não é? A minha fé tem que ser uma fé raciocinada, tem que ser baseada em conhecimento científico. Não é? E a doutrina espírita me atende nesse sentido, Rubens. Quando a doutrina espírita nos coloca que nós devemos caminhar junto com a ciência, né? Allan Kardec era muito claro nisso. Se um dia a ciência comprovar alguma coisa que contraria o espiritismo, fique com a ciência e largue o espiritismo. Não é? Porque ele era um homem de ciência. Não é? Ele era um homem muito culto, um homem que acreditava naquilo que ele palpava, naquilo que ele via, e acima de tudo, naquilo que atendia ao raciocínio dele, naquilo que atendia à razão dele. Então, para aquelas pessoas que acreditam, não é, com base científica, que querem ter esse tipo de fé, então o espiritismo serve. Para aquelas pessoas que gostam mais da fé cega, porque disseram, porque o outro disse, porque eu tenho que acreditar, aí a doutrina espírita não serve. Né? Então eu sou daqueles que preciso da fé raciocinada, não para contrariar ninguém, mas por uma necessidade própria. Um médico é um homem de ciência, você sabe. Eu, para usar um medicamento, alguém tem que comprovar para mim que aquele medicamento funciona. De vez em quando aparece em medicina alguns medicamentos que viram moda, e eu sei porque viram moda, que é para dar dinheiro para a farmácia, para dar dinheiro para médico, para dar dinheiro, eu sei como é que funciona isso. E eu não uso esse medicamento. Enquanto não tiver um trabalho científico de pessoas sérias, que aquele medicamento realmente tem um resultado positivo, eu não uso aquele medicamento. Então, como eu sou assim, eu só posso ser de uma doutrina que apresente para mim uma fé raciocinada, uma fé com base científica, não é verdade? E a doutrina espírita me alimenta nesse sentido. É por isso, realmente, que eu me tornei espírita, até por ela me apresentar essa fé raciocinada, não é, Rubens? Muito bem, doutor Júlio, posso intercalar duas questões aqui dos amigos ouvintes? Lógico. Participações. Se o espiritismo é ciência, filosofia e religião, onde está a parte da ciência no espiritismo? Certo. Religião porque religa a Deus, através da moral cristã. Né? Filosofia porque responde aos porquês da vida. Quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, qual é o meu futuro, qual é a minha posição no espaço, no universo, e respondendo isso é uma filosofia. E é uma ciência porque ela está baseada em fatos. Não é? Existe uma série de livros na literatura espírita, principalmente da época da codificação, contemporâneos de Allan Kardec, que estudavam exaustivamente os fenômenos espíritas. Não é? E é uma doutrina, por exemplo, de experimento. As pessoas que quiserem fazer experimentos com a mediunidade podem fazer. Até há pouco tempo vivia aqui na cidade de Bauru o Dr. Hernando Guimarães, que fazia pesquisas em torno, né, da existência espiritual até de seres inferiores da natureza. Então ele fazia pesquisa nesse sentido. Então a doutrina espírita tem esse aspecto. Ao mesmo tempo, né, que eu respondo a pergunta baseada naquilo que eu acabei de falar, não é? Que a doutrina espírita ela acompanha os conhecimentos científicos. Para nós, a doutrina de Darwin é uma doutrina verdadeira. E isso, de maneira nenhuma, diminui a grandiosidade dos ensinamentos cristãos e a grandiosidade de Deus. Porque a evolução foi feita segundo os ensinamentos de Darwin, não segundo o ensinamento do Gênesis. Não é? Isso engrandece Deus para nós. Eu vejo muito mais beleza na evolução quando eu estudo Darwin do que quando eu estudo o início da Bíblia, que se fala a respeito da formação do mundo em alguns dias, fala a respeito de dois casais, que depois o filho casou com não sei quem, porque não existia mais ninguém. Não é? Então a minha razão não é capaz de aceitar uma coisa dessa. Não é? Então eu acho muito mais beleza no universo, na vida, em Deus, quando eu vejo que realmente Darwin tinha razão na teoria da evolução. Isso é ciência, não é? Você falou agora há pouco, doutor, que a ciência ainda não comprovou a reencarnação. Não. Hoje nós temos evidência da reencarnação. Como o senhor lembrou agora do doutor Hernando Guimarães Andrade, lembra-se de uma tarde de sábado que nós passamos lá em Bauru com ele? Ele desenvolveu até um aparelho, engenheiro, né, que ele era, físico, desenvolveu um aparelho onde ele tratava ali das possibilidades da reencarnação através daquele aparelhinho mecânico, né?
Claro que é uma pesquisa, um trabalho que ele estava fazendo, né? Mas um homem de ciência tratando da reencarnação, né? Eu acho que esse século não passará sem a comprovação científica da reencarnação. Esse século não passará. E isso é muito bom, saber que a gente volta, né? Que a gente, né, Marinês, vai colher aqui os frutos daquilo que nós plantamos aqui mesmo, né? Que nós vamos voltar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Isso é muito bom, né? Já está tudo ajeitado com a esposa, combinado, como é que vai ser na próxima encarnação, né? Já. Os filhos adoram a gente, os netos, né? Aquela coisa toda, né? Vai vir tudo junto de novo. Né? Não precisaria nem mudar de corpo, né? É só continuar. Olha, doutor Júlio, temos aqui a participação muito querida da Adriana e do Nicolas Capone. Muito obrigado, viu, Adriana? O Nicolas também, um abração. Eles perguntam, qual o sinal para perceber a evolução do espírito? O senhor está falando de evolução, elas querem saber. Evoluindo, né? Ela quer saber quando a gente perceber que o nosso espírito está evoluindo. Já está melhor, né? Em primeiro lugar, eu vou esclarecer para você que eu não acredito em estacionamento. Esse negócio que o espírito estacionou, isso não é verdadeiro. À medida que você está pensando, à medida que você está andando, você está conversando, você está evoluindo. Você está criando e desenvolvendo seus potenciais. Então, o espírito ele não estabiliza. Ele está sempre em constante crescimento. O fato é, Rubens, que alguns evoluem mais rapidamente, outros evoluem menos rapidamente. Alguns são mais preguiçosos, outros são mais espíritos empreendedores que vão em busca e por isso evoluem mais rapidamente. Uns fazem questão de ir em busca das virtudes e por esse motivo moralmente evoluem mais rápido. Outros ficam acomodados nas virtudes que acham que têm, muitas vezes nem têm, não é? E ficam mais tempo atrasados nesse aspecto moral da vida espiritual. Não é? Mas o fato é que todos nós evoluímos, até dormindo nós evoluímos. Porque se o nosso espírito à noite ele não fica preso ao corpo, ele fica em plena atividade, e qualquer tipo de atividade mental e emocional te traz evolução, te traz crescimento. Não é? A natureza não nos permite ficar parados. Falar, eu vou parar de pensar, você não consegue, nem à noite. Porque seu espírito continua pensando, né? O reflexo disso são os sonhos que nós temos à noite, né? Então, evoluir, nós evoluindo sempre e constantemente, estacionados nunca. O que a gente pode demorar para conquistar as virtudes ou demorar para nos livrarmos dos defeitos também, não é? Então, a gente precisa reconhecer quem nós somos, que virtudes que eu tenho, que defeitos que eu tenho, e trabalhar a eliminação de uma e a conquista do outro, né? Mas esse negócio de estacionado não cabe na minha mente, ninguém estaciona. Perfeito. Olha, registramos aqui um abraço muito carinhoso ao nosso amigo, o senhor Damásio, que é o sogro do companheiro Ricardo Pinfield, que está passando por um momento difícil de saúde, né? Com tratamentos, cuidados médicos, internações. Então, ao senhor Damásio, as melhores vibrações aqui do Momento Espírita, juntamente com a sua companheira, Dona Eude, e nossa querida Roselene. E também queremos dizer que abraçamos com muito carinho a Dona Ana. A Dona Ana é lá do Mercado Municipal, esposa do nosso querido, né? E lembrado o senhor Walter. A Dona Ana prossegue lá com o trabalho do sebo, livros, revistas, que no box lá 46, logo na entrada pela Avenida São Domingos, né, está ali. Você tem os seus livros, romances, livros diversos, deseja trocar, quer comprar um livro usado, procure lá com a Dona Ana, no Mercado Municipal, no box 46. Forte abraço, Dona Ana. Bom trabalho. Doutor Júlio, vamos lá. O Espiritismo destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. O Espiritismo tem como norma geral, Rubens, fora da caridade não há salvação. Só que quando você ouve essa frase, você só passa a enxergar caridade, né, na doação de coisas aos pobres. Então você acha que para fazer caridade você tem que construir uma creche, você tem que dar sopa, você tem que dar... Né? Isso, Rubens, é reflexo, não é, daquilo que Francisco Cândido Xavier fez, e que realmente fez muito bem, não é? O Chico trabalhou essa parte assistencial, devido ao coração generoso que ele tinha, de uma forma muito bonita na cidade que ele viveu, não é?
Mas nós precisamos entender caridade no sentido mais amplo do que isso, né? O espírita, quando ele se torna religioso, se torna espírita, ele precisa acreditar que a palavra caridade tem que ser exercida em qualquer uma das suas ações, em qualquer coisa que ele faça. Caridade, às vezes, é dizer sim para uma pessoa. Caridade, às vezes, é dizer não para um filho. Caridade, no conceito geral da palavra, segundo os próprios Espíritos, Emmanuel, é o amor em ação. Então, qualquer ação que você for fazer, você for exercer, seja dando alguma coisa material, está tudo bem, mas qualquer ação também no sentido mental, no sentido emocional, no sentido de relações, tem que ser um ato de amor, para ser verdadeiramente caridade. Né? Caridade, Rubens, é às vezes você dizer para uma pessoa, eu gosto de você. Caridade, às vezes, até para você próprio, é você se afastar de uma pessoa. Porque aí você está sendo caridoso com você mesmo. Vou dar um exemplo fácil de entender. Suponhamos que você tem uma pessoa, Rubens, que constantemente te agrida. Constantemente te agrida, né? E você já tentou de todas as maneiras um relacionamento melhor com toda a sua paciência do mundo. Chega um determinado momento que você, por caridade e amor próprio, você tem que se afastar daquela pessoa. Então isso também é uma forma de caridade. Um dia o seu filho vai te pedir assim, ô pai, você me dá uma moto com 16 anos? Aliás, moto eu acho que não deveria dar cuidado nenhum, que é um perigo, né? E eu vejo esse perigo todo dia. Você vai falar, não, você não vai ter a moto. Ele vai chorar, vai dizer que você é o pior pai do mundo e você está agindo com caridade. Caridade foi quando Jesus disse aos apóstolos, amai-vos uns aos outros. Mas caridade também, Rubens, foi quando Jesus entrou no templo de Jerusalém, né? E desceu além todo mundo lá que estavam negociando com as coisas sagradas. Derrubou as mesas. Não é assim que o Evangelho relata? Ele derrubou as mesas, ficou bravo, não é? Isso foi caridade dele também. Porque ele não podia permitir que se negociasse com as coisas santas da vida. Então você veja, Rubens, eu gosto, e o Espiritismo ensina, que caridade tem um aspecto muito amplo. Não é só caridade com os outros, caridade com você mesmo. Às vezes, você não é caridoso com você quando você guarda um sentimento de culpa. Qualquer coisa errada que você faz, você passa uma semana com aquele peso na consciência. Isso é uma falta de caridade com você mesmo. Então, perdoar-se também é uma atitude caridosa para com você mesmo. Entendeu? Então, nós temos que entender caridade nesse aspecto, fora da caridade não há salvação, em todos esses sentidos, da vida própria, da vida de relação com as pessoas, da vida em relação ao mundo, da vida com relação à família. Aí sim, nós entendemos o real sentido dela. Perfeito. Dr. Júlio, o Espiritismo auxilia você a revisar e revalorizar os seus conceitos de trabalho e de tempo. Isso. Por quê, Rubens? Porque quando você se considera um espírito imortal, reencarnado, com compromisso espiritual, você passa a fazer uma nova hierarquia de valores para você. Aquilo que estava em primeiro plano para você, que eram os valores maiores da vida, sobre os quais você se sacrificava porque brilhava que nem ouro, passa a ser colocado em terceiro, quarto plano para você. Por que isso, Rubens? Porque você faz essa hierarquização dos valores novos da vida. Porque você passa a não pensar mais como criatura humana, você passa a pensar como espírito imortal. Se pensando como criatura humana você ir em busca dos bens materiais, pensando como espírito imortal, você vai em busca dos valores espirituais. E, portanto, os primeiros valores seus nessa escala são os valores espirituais e não os valores materiais. Maravilha. Dr. Júlio, tem a participação da Dona Maria Aparecida. Muito obrigado, Dona Maria Aparecida, pelo alô, pela participação mais uma vez aqui conosco. Dona Maria, que é da Vila Engrácia. Por que algumas religiões dizem que o espírito vai dormir até o juízo final, Dr. Júlio? Olha, eu não sei dizer para a senhora por que as outras religiões dizem isso. Eu posso dizer para a senhora por que o Espiritismo não diz isso. Não é? Nós, como espíritas, que acreditamos na reencarnação, a gente não acredita naquilo que eles chamam de ressurreição. Não é? Como se fosse haver. E vou dizer mais para a senhora. Se fosse haver um julgamento final, não é, Marinês? Como muita gente espera, não é? Eu vou dizer uma coisa, sobraria muito pouca gente boa nesse planeta. Não é? E não haveria oportunidade de recuperação para essas pessoas, não. Por quê?
Porque se a gente vai julgar e condenar eternamente, não há possibilidade de recuperação. Quando o Espiritismo prega a reencarnação, é justamente porque Deus nos dá essa oportunidade de recuperação. Não é? Ele nos dá outras vidas, inclusive com a bênção do esquecimento do passado, para que a gente reprograme a nossa vida, para que a gente mude como espírito, para que a gente conquiste novos valores. Não é? Agora, quando tem um julgamento final, quem é bom foi salvo, quem é ruim não foi salvo. E pelo jeito na Terra, não é? Nós vamos ter uma grande quantidade. Eu me lembro de uma passagem, Rubens, que diz que o homem, não é? Ele estava indo, você já conhece isso, mas eu vou repetir. Ele estava indo para o céu, morreu, não é? Estava indo para o céu. Ele passou na frente do inferno. E o diabo estava na porta do inferno. E o homem caminhando para o céu. Aí o diabo fez com a mão, ó, vem para cá. Ele falou, não, eu vou para o céu, né? O demônio falou, não, teu lugar é aqui no inferno. Ele falou, não, meu lugar é no céu, eu quero ir lá porque eu era. Não, você é para cá, para o inferno. Aí o homem perguntou assim para o diabo, escuta, diz uma coisa para mim. Aí dentro tem católico? O demônio falou, está cheio. Tem evangélico? Vixe, não cabe mais. Tem espírita? Tem muito, quase todos vêm para cá. Aí o homem perguntou para o demônio assim, escuta, o que não tem aí dentro? O demônio falou, aqui não tem cristão. Não é? Então você veja que não é importante o rótulo religioso. Não é importante se você é espírita, evangélico, cristão ou ateu. O que importa é como você vive. Qual que é a sua relação com Deus? Qual que é a sua relação com os homens? E eu acredito que muitos ateus serão salvos. E muitos religiosos, Rubens, não serão salvos. Não é? Porque se tem uma coisa no mundo que Jesus condenou, aliás, foi o defeito que ele mais condenou, eu contei no Novo Testamento, é a hipocrisia. Foi o defeito que Jesus mais condenou, foi a hipocrisia. E não existe hipocrisia maior do que entre os religiosos. Os ateus não são hipócritas, porque eles vivem segundo as suas convicções, de materialista, de ateu, e muitas vezes são pessoas boas. Eu já contei aqui que eu tenho um amigo, que eu brinco com ele, ele fala assim, Júlio, eu vou me tornar espírita. Eu falo para ele, não faça isso, você está muito bem assim. Você está salvo, porque é uma pessoa de tão bom coração, uma pessoa de tão boa vibração espiritual, que ele não precisa de religião. Mas a gente brinca tudo, porque ele vai um dia na igreja, outro dia no centro espírita, outro dia não sei onde, ele roda muito assim. Né? E ele é uma pessoa muito boa. Então, o que vale mais, Rubens? Você ser uma pessoa de bem ou você ter um rótulo religioso? Não é verdade? Então, não importa, Rubens, se você é católico, evangélico, espírita, o que importa é o que você é, o que você tem no coração. Por isso que o Espiritismo fala, o que salva não é o rótulo religioso, a caridade salva, não é? Muito bem, doutor Júlio. Deixamos um pouquinho para a próxima oportunidade. Quantas excelentes afirmativas temos aqui para tratarmos, para ouvirmos de maneira tão apropriada, né? Encerramos o programa da tarde de hoje, muito felizes, né? Na alegria de todos vocês, amigos ouvintes, pelas ondas da Rádio Difusora, aqui em Catanduva, São Paulo, no nosso querido Brasil, e também pela internet, o site da rádio, o site da Rede Amigo Espírita. Muito obrigado ao querido amigo José Aparecido, o José Antônio, que dá todo o suporte também para que isso aconteça. Se você gostou do programa, se você deseja ouvir programas anteriores, acesse a redeamigoespírita.com.br, ícone áudio e depois ícone Momento Espírita, e o nosso caro amigo José Aparecido, com todo o carinho e espírito de divulgador, ali deixa gravado o áudio dos programas que ele consegue disponibilizar. Quase todos os programas de 2012 ali estão, e novamente ele está ali firme fazendo esse trabalho nesse 2013. Então ouçam novamente esse programa, acompanhem na próxima semana, onde receberemos o médico neurologista Milton Magolo, e antes que a nossa amiga Marinês faça a leitura da mensagem de encerramento, nosso agradecimento mais uma vez ao Claudecir, ao Dr. Júlio, que tem as suas considerações finais. Muito obrigado. Muito obrigado, Rubens, Marinês, Claudecir, obrigado aos amigos ouvintes aí da Rádio Difusora. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje. Nós tínhamos outras frases aqui para comentar, não é, Rubens? Mas vai ficar para uma próxima oportunidade. E gostaria de lembrar aos ouvintes, Rubens, que no próximo sábado, lá na Comunhão Espírita Caminho de Emaús,
nós começaremos o estudo doutrinário, não é? Sábado ou segunda-feira? Perdão, senhor? desculpa, na Eu segunda-feira. peço desculpa, porque eu ia pedir para o senhor falar isso daí, dia da reunião pública, o estudo, isso. e acabou passando. Então, Rua Pindorama 120, segundas-feiras, estudos doutrinários, e terças-feiras, palestra e passe. O centro fica ali na Rua Pindorama 120, próxima à Rua Goiás, ali na Vila Mota. Nós teremos o prazer de receber aquelas pessoas que moram ali na redondeza, ou mesmo que não moram ali, e que gostam de estudar a nossa doutrina espírita, né? Na segunda-feira agora nós estaremos fazendo um estudo inaugural a respeito das ideias religiosas ao longo da história. Esse é o tema nosso de abertura dos estudos, segunda-feira, às 20 horas. Muito obrigado, Rubens, muito obrigado pela atenção de todos. Então, muito bom, doutor, o senhor ter lembrado disso daí. É assim, dizendo de maneira muito ampla, porque esse é o período em que as casas espíritas retomam os estudos, né? E nós temos centro espírita em quase todos os bairros aqui da cidade, né? Tem quase 30 instituições espíritas em Catanduva. Então, se você deseja fazer um estudo, conhecer, sem aquela ideia de que entrou no centro espírita você não sai mais, que tem espírito pendurado nas janelas, isso tudo não é mais da nossa época, né? Procure. Próximo a você tem uma casa espírita, né, o Emaús, que inicia o primeiro ano de estudo, mais próximo de você tem um estudo. Se desejar conhecer uma casa mais próxima, ligue para nós lá na Candeia e informaremos no seu bairro ou mais próximo uma casa espírita, uma instituição. O Nicolas foi sorteado na tarde de hoje e ganhou um livro. Esperamos você com muito carinho a sua visita lá na livraria Candeia, Nicolas, para retirar o seu livro, tá bem? Vamos à mensagem de encerramento. Muita paz.